Imagina duas caçadoras de bruxas e de monstros. Soa meio Inquisição, meio The Witcher, o bruxo. The Witcher, o bruxo. Só que algumas dessas bruxas não são exatamente isso, mas sim faustianos. Seres que venderam as suas almas para uma fada feiticeira chamada Encantor em troca de poderes sobrenaturais. Sim, claramente uma inspiração no Fausto do Goethe, que também é o nome de uma avenida na qual a torcida do Grêmio sempre vai comemorar algum título. Isso porque o Fausto, inspirado em um astrônomo alemão que diziam ser um necromante do século XVI, vende a sua alma ao tinhoso em troca de poder e privilégios, tal qual o Robert Johnson, o Jimmy Page e a Xuxa. Mas antes da gente entrar nessa história de fato, eu preciso contar que a Angela não era uma personagem da Marvel. Quem criou ela foram os gênios Neil Gaiman e Todd McFarlane. E ela era uma anja, Angela, que caçava os Spawns no quadrinho do Spawn, da Image Comics. Ela surgiu em 1993 e se tornou popular ao ponto de ganhar uma própria minissérie nos quadrinhos escrita pelo Gaiman. Rola uma batalha jurídica pelos direitos autorais dela entre ele e o Todd, e o Neil Gaiman vence. Depois de um tempo, tal qual o Fausto vendendo a alma pro diabo, ele acaba vendendo o personagem pra Marvel. E em 2013, a Casa das Ideias faz uso dela na saga A Era de Ultron. Ela vai aparecendo em alguns outros arcos até chegar nesse quadrinho que é de 2016. E é escrito pela Margaret Bennett e com as belas artes da Stephanie Hans. Algo legal de contar é que a Bennett tem a mesma idade que eu, 35. E dá pra notar que ela leu muito Neil Gaiman, tal qual este que vos fala. Isso fica muito claro na forma com a qual ela mistura personagens reais e fictícios de lendas inglesas e dos Estados Unidos ao longo do conto, inserindo outros da Marvel, como por exemplo o Shakespeare, a vampira, o manto e a adaga, e se refere a Encantor como rainha do mundo das fadas. E isso é muito Gaiman. A Stephanie Hans, por sua vez, ela aparenta ter mais ou menos essa mesma idade, embora ela esconda na internet, nem na Wikipedia tem. O que é legal se a gente for pensar nas continuidades desses universos. E até agora eu só elogiei, mas a verdade é que essa série de quadrinhos começa um pouco confusa. E se não estiver bem focado em alguns detalhes, é fácil se perder no meio de tanta informação. Eu confesso que eu tive que voltar algumas vezes no início para entender coisas que estavam acontecendo lá adiante. Isso porque falta um pouco de contextualização. Só que aos poucos vai sendo explicado que na verdade essa não é a Terra, mas sim o chamado Mundo de Batalha, que foi criado e é governado pelo Victor Von Doom, o Doutor Destino, que nessa realidade é uma espécie de Deus. Então cada vez que alguém vai usar uma expressão falando de Deus, acaba substituindo pelo destino, pelo amor do destino. E a Angela é a melhor caçadora de bruxas do Lorde Destino. A Angela e a Sarah, que é sua companheira em todos os aspectos, estão viajando pelo interior da Inglaterra em busca desses tais faustianos. Mas a Encantor lhes dá uma maldição que, ao derrotar 3 desses, a Sarah irá morrer. Elas vão tentando quebrar essa maldição, apesar da Sarah dizer que nem a morte pode separá-las. Nessa vibe, elas começam matando o rei de Windsor e um outro belo rapaz que na verdade eram bruxos. Já no volume 2 a gente vai ver os Guardiões da Galáxia numa vibe medieval e o Kieran Gillen assume o roteiro junto com a Bennett. Os Guardiões, por sua vez, eles são aqui uma trupe de circo. A Madame Gomorra é um engolidor de fogo, o Pedro Quill, o Senhor das Estrelas, é um poeta e comediante, o Drax é um tal de Arthur Dugbias, o homem forte do circo, e o Goodman Root é o Groot, um druida ermitão que nada fala, mas possui um guaxinim chamado Ralcum, que possui inteligência sobrenatural. Juntos eles vão até um vilarejo no qual vai acontecer um casamento e descobrem que o noivo é um faustiano chamado Edwin Brock. Sim, o Venom. Mas numa forma ainda mais aterrorizante quando se transforma e ele acaba tendo a cabeça cortada. Assim elas matam o segundo faustiano e pela profecia só falta um para Sarah virar cinzas e ossos. Já no terceiro volume elas chegam a mais um castelo, no qual uma menina que dizem ser louca fica acorrentada num quarto. Sim, é bem cena do Exorcista. Mas quando elas vão averiguar é a vampira dos X-Men, aqui chamada de Ana Maria, que foi possuída pela alma do Faustiano e antes disso já tinha o poder de absorver a energia de quem ela toca. Numa cena em que ela pede uma historinha pra dormir, Angela lhe conta sobre Romeu e Julieta de Shakespeare, que elas foram assistir num teatro, mas aqui a versão do Shakespeare se funde com as do manto e da adaga. Ao acordar, elas tentam expulsar o Faustiano da vampira, mas sem matar a menina.
Porque, em tese, expulsar não significa que elas vão matar um terceiro Faustiano, e daí a promessa não vai se cumprir. Mas a Encantor surge e diz que sim, valeu com morte e vai ter que cumprir o que prometeu. E a próxima cena já é a Angela e a vampira numa marcha fúnebre carregando o corpo da Sarah. Mas numa visão totalmente Macbeth ao contrário, o crânio começa a falar com a Angela e a lembra que nem a morte iria separá-las. Começa o quarto e último volume dessa série e a Angela leva os crânios até um bosque no extremo oeste de Londres e faz um ritual para entrar no mundo das fadas e destruir a Encantor. Nesse mundo ela enxerga a Sarah em espírito e inteira. Ela luta contra a Encantor, que avisa que se for derrotada, a Angela será obrigada a tomar o seu lugar como rainha dos Faustianos e permanecer por ali. Ou seja, ela vai virar uma demônia. E ela aceita, pois assim a sua amada Sarah voltará à vida, mesmo que a Angela vá permanecer naquele mundo faérico presa. A Sarah retorna à vida e a cena é que ela está contando isso, tudo que aconteceu, numa taverna por ali, inclusive pro Marlowe, que é muito lembrado por ser um colega do Shakespeare e inclusive existem várias teorias dizendo que, na verdade, ele foi quem escreveu algumas das obras atribuídas ao William. Só que lá no início ela tinha visto que ele estava morto e ele está ali intacto. O que a leva a suspeitar que ele também é um Faustiano. E aí ela o mata, mas de uma forma bem brutal, que é o prendendo numa máquina metálica chamada de O Homem de Ferro, em uma clara alusão à Donzela de Ferro, usada nos Condenados à Morte, que deu origem à banda que as pessoas tanto gostam de comprar camiseta. E para terminar, ela ainda leva o sangue do Marlowe pro seu amigo Will Shakespeare, e diz que com aquela tinta, que na verdade não é tinta, e ela ainda frisa para ele não cheirar muito, imortalizar o conto que até então ele chamaria de Sonhos de uma Véspera de Verão, que aqui vai ser sobre fadas, rainhas, amor e perdas. Algo para eternizar a Angela. E assim termina esse conto que, se fosse talvez um pouco melhor explicado lá no início, seria mais acessível. Mas para quem está familiarizado com as loucuras do Gaiman, e as muitas vezes em que o Shakespeare faz uma pontinha, beleza. Se quiser que eu traga mais coisas da Marvel por aqui, mesmo que antes elas não tenham sido da Marvel, deixa aqui embaixo nos comentários. E não se esquece de se inscrever nesse canal. Aproveitando, vou deixar aqui nas sugestões 2 vídeos. Um sobre um conto que se passa no universo do Neil Gaiman com bastante Shakespeare. E outro sobre meninas queimadas injustamente sobre acusação de bruxaria. Nesse conto que é um épico e foi adaptado para os quadrinhos. Obrigado por assistir e até mais.